foi uma ambição dos temarenses circularem melhor entre a mata e o castelo e o convento, e de certa forma este protocolo vem permitir e facilitar esta acessibilidade. É um protocolo generalista, que no fundo diz quem abre e fecha a porta, e depois diz que há limpeza, há segurança e mais 2 ou 3 questões, mas não diz quem faz. Aquilo fica ali aberto, cada um na sua competência vai tratar disto, mas não diz o que é disto de cada um. Mas aqui o importante é de facto que haja uma oportunidade para as pessoas circularem e terem acessos mais fáceis e caminhos que não era possível. Portanto, vai dar mais dimensão ao nosso espaço, e as pessoas vão circular de um lado para o outro com muita facilidade. Espero com mais segurança, portanto está-se a criar condições de segurança. Aliás, não há de ser diferente do que há hoje na mata, não é? Portanto, mas as pessoas vão ter de facto uma nova oportunidade de ter novos acessos àquela torre, que é uma torre emblemática também de Tomar e que esteve fechada e agora vai ser aberta. Portanto, o importante é que estas 3 entidades, DGPC, ICNF e a Câmara, entenderam-se com um protocolo, um pequeno protocolo. O importante é que vai haver alguém que vai abrir a porta, que é o Instituto de Conservação da Natureza. A Câmara vai fechar a porta, não sei quem é que vai andar com a chave de um lado para o outro, mas alguém será. E depois diz o protocolo que entre eles é repartido as responsabilidades. É claro que o Instituto de Conservação da Natureza não vai fazer nada, é claro que a DGPC não vai fazer nada, e a Câmara tem a obrigação, já que assinou o protocolo, de manter as acessibilidades em bom estado, limpas e desimpedidas e com segurança, para que os tomarenses e os turistas tenham aqui mais uma oportunidade de percorrer este vasto património que nos banha e que nós tanto admiramos e oferecemos a quem nos visita. O Cristóvão, de facto, quem é que vai na realidade ficar com a chave? Bom, isto realmente... Acho que o Hugo já se tirou de fora. A gente tem que andar com muitas lá na Câmara, porque os vereadores também fazem tudo um pouco. Às vezes até tentam, enfim, desencravar fechaduras e coisas do género. Mas, bom, de facto, isto é um daqueles temas que até... Se não como eu soubéssemos o que está por trás disto e o que isto custou, isto realmente parece ridículo. Porque estamos realmente a falar literalmente de uma porta que se vai abrir de manhã e que se vai fechar ao fim do dia. A porta da tal Torre da Condensa. Só que este é um tema muito, importante na prática e simbolicamente também, por outro lado. Simbolicamente até podíamos ir à conversa que estávamos a ter há pouco e que mostra bem do peso das entidades. E o facto de estarem em Lisboa à distância a tomar decisões sobre coisas que realmente não faz sentido. Esta é uma ambição, como dizia o José Delgado, dos tomarenses há muitos anos. Há pelo menos 2 décadas. Basta lembrar, por exemplo, que uma obra que foi o município que realizou, apesar da responsabilidade da mata ser do CNF, portanto Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, e o Convento de Cristo ser da DGPC, Direção-Geral de Património Cultural. Mas a Câmara, o município fez, era ainda, portanto, gerida por PSD, era o Presidente de Câmara António Paiva, portanto, vejam há quanto tempo já foi, fez uma obra dentro da mata, precisamente em que tinha como fundamento melhorar o acesso entre a entrada da mata e esta porta que estamos a falar. Isto é histórico, esta frase do Hugo. Isto é histórico, quer dizer que o António Paiva fez uma coisa então, como deve ser. Não é que fez algumas boas, também fez muitas que, enfim, mas, e que ficaram cá para nós irmos pagando. Mas as coisas têm que ser pagas. Mas que fique claro que este executivo que está a fazer fica tudo pago. Ou quando muito pode haver ali algum ano de intervalo, mas fica tudo pago. As obras que estamos a fazer ficam todas pagas. Todas as obras em Tomar sempre foram pagas. Pois foi. Bem, não vamos agora para este tema. Pois. Não tenho que começar aqui a falar agora, dos 10 milhões do Parque T. Se tem processos, tem que aguardar, não é? Das decisões. Indo ao essencial. Portanto, essa obra que foi realmente de melhorar esse acesso entre os portões da Mata Nacional, os 7 Montes,
E essa porta, que na tal Torre da Condessa, ou seja, já nas muralhas do castelo, foi feita já com este princípio. A verdade é que nunca se conseguiu. Nós, desde o mandato anterior, ou pelo menos de metade do mandato anterior para cá, começou a haver algumas reuniões no sentido precisamente de, não, isto tem que se resolver, isto não faz sentido nenhum, e o município sempre esteve disponível para... Nós só queríamos autorização. Portanto, o município é óbvio que é o município, são funcionários do município que vão abrir a porta de manhã e vão fechar a porta ao fim do dia. Estamos a falar dos municípios, porque o próprio CNF, que tem responsabilidade na Mata, mas só cá tem um funcionário há muitos anos. Aliás, quando no início do mandato anterior, eu e a atual presidente Anabela Freitas entramos em funções, o funcionário, não havia mais ninguém na Mata de Sete Montes, havia um único funcionário do ICNF que não tinha fins de semana, nem férias, nem não sei quanto tempo. Nós, entretanto, município, começámos a colocar lá pessoas, e também com algumas pessoas de centro-emprego, mas também funcionários nossos, e, entretanto, a desenvolver a Casa do Guarda, onde, inclusivamente, temos uma técnica superior e que desenvolve as atividades mais de sensibilização ambiental. E, portanto, temos um grupo, neste momento, um grupo de meia dúzia de pessoas, entre os que ajudam a ir também tomando conta do jardim e também da poda de árvores, e que ajudam, portanto, esse funcionário do ICNF. Mas, portanto, vai ser este grupo de funcionários que vai abrir e fechar a porta. Mas, como dizia, isto é simbolicamente importante por isto. Uma porta, o abrir e fechar de uma porta, quase que precisava aqui de intervenção da ONU para marcar uma cimeira entre as várias entidades. Com jeitinho ainda vão cortar a fita. Isto foi quase assim. Importante, porque efetivamente, na prática, esta ligação, que é desde logo mais natural, por dentro da mata ao castelo e por sua vez ao convento. Mais fácil, porque a orografia é mais fácil por ali, os declives são menores, e portanto mais fácil do que a outra ligação pela via ou pela calçada de Santo André ou de Santiago. E portanto também, quer para os tomarenses, mas naturalmente muito também para os turistas, portanto o poder mais facilmente ir a pé ou vice-versa, portanto entre a cidade e o convento, passando ainda por cima pela mata, que tem também outro cenário, não é? Outro encanto, e é também mais seguro do ponto de vista rodoviário. Portanto, na prática tem muita importância por isso, mas efetivamente estamos a falar de uma porta e do abrir e fechar a porta. José Delegado, aproveitava a questão para também ligá-la aqui ao outro. Sempre se defendeu em Tomar que tanto a Mata como o convento deviam ter gestão partilhada, pelo menos por parte do município. Isto teria, à partida, resolvido logo esta questão, pois, e talvez à partida, outras, se essas instituições não fossem o que são, que tomam aquilo como deles próprios, independentemente da localização, e muitas vezes coisas simples e que poderia, de facto, melhorar o funcionamento, a visibilidade, a segurança, e até mostrar mais que aquilo que se vê normalmente, é vedada porque as instituições fecham-se muito. E temos este caso ridículo de uma porta que teve de ter um protocolo, não é? Uma coisa interessantíssima. Não sabemos é o tamanho da chave, pelo menos ainda não vi qual é o tamanho da chave, se é preciso um carro de mão para transportar a chave para baixo e para cima. Portanto, isto acaba por ser ridículo. Aquela mata, se calhar, devia estar na posse de Tomar, não é? O que é que aquela instituição está ali a fazer? Só atrapalha, limpa pouco, não trata da segurança, e nós temos, o município tem que criar segurança nas pessoas que circulam na mata, porque é território de Tomar. É claro, o partilhado, pronto, é pouco. É claro, não vamos ter a posse do Convento de Cristo, não é? Isso é impossível. Mas o que é partilhar? Vai até onde? É só na bilheteira? É mais alguma coisa? São eventos? É abrir a novos espaços, a novos eventos? Tem que se perceber primeiro o que é partilhar, para saber qual é a dimensão deste partilhar, saber se vale a pena ou não. Se for só para abrir a porta, mais uma vez, acho que não vale a pena, deixem estar como está. Mas há uma coisa que existe e que aí devia de haver pressão do município, e nós estamos prontos para fazer essa pressão também, que é a questão do encerramento muitas vezes, e vêm turistas e chegam ali, aquilo está fechado. Isto é que era uma boa partilha, conseguir fazer a pressão e criar mecanismos para que o monumento esteja, por que não, aberto todos os dias do ano. Não vejo razão nenhuma. Dá-se mais emprego,
E o Estado deve pensar nisso. Agora, temos quantas vezes não vêm excursões, chegam ali e batem com a cara na porta porque o nosso monumento está fechado. E mesmo a mata tem muitas vezes os períodos muito reduzidos. Havia que dar mais, melhorar as condições de acessibilidade, oportunidade também de estacionamentos, etc. Criar núcleos de estacionamento para que seja mais fácil. E tudo isso é importante. Mas estas entidades são entidades antigas, mangas da alpaca, sei lá o que é que são, para não dizer outras coisas, que só atrapalham o desenvolvimento dos territórios. E estas pérolas que nós temos do nosso território, que são verdadeiras pérolas, muitos municípios davam tudo para ter o que nós temos, desde o rio até ao alto do convento, passando pelos Pegões, etc, etc. Nós temos, de facto, um património soberbo. E muitas vezes parece que somos acanhados. Isso tem que acabar. Nós temos que ter dimensão. E só com dimensão nós conseguimos afirmar: Sr. Francisco vence a sua labuta porque tem dimensão, tem competência, tem espaço para trabalhar, para decidir, para planear. E quando há muita gente a interferir, esta coisa não corre bem. E este é um caso. Portanto, a mata era bem que ficasse sob a responsabilidade da Câmara. O Governo só tinha que ceder porque está a trabalhar mal e não faz o que lhe compete, que é tratar do seu património, das suas florestas. São os piores. Andamos aí a ser multados a torto e a direito e o Estado é o pior. Portanto, o exemplo vem de cima, é mau. Se não sabe gerir, entregue a quem deve gerir a coisa. E são os municípios que deviam gerir estes espaços. O Cristóvão, nesta matéria, o espaço da mata, sei que o município de Tomar já encetou esse processo, digamos assim, como é que está? Bem, eu não quero desenvolver muito, até para deixarmos espaço de tempo aqui para o nosso convidado. Mas, efetivamente, só esta questão da porta, voltando à porta, não imagina a quantidade de reuniões que houve por causa da porta. Vai ficar a porta mais famosa do país. E portanto, isto mostra quão difícil às vezes é lidar com estas entidades. Mas é verdade que isto depois também depende muito em quem está em cada momento. Portanto, enfim, os dirigentes, obviamente, e felizmente, a nível do ICNF, a abertura tem sido bastante maior nos últimos tempos, a vários níveis. E mesmo na questão realmente da gestão mais partilhada, ela na prática já acontece. Na mata ela acontece. Aliás, quem trabalha essencialmente na mata no dia-a-dia é a Câmara Municipal, é a Câmara que trata do jardim, é a Câmara que trata do lixo e da limpeza, mesmo o abrir e fechar. O simples abrir e fechar do portão, lá estamos nós, na maior parte dos dias, tratado pelo município. Mas mesmo no assumir essa responsabilidade e uma responsabilidade maior por parte do município, há neste momento uma abertura por parte do ICNF e, portanto, é um caminho que temos que continuar a trilhar, mas neste momento, para nós é pacífico o que atualmente temos a única coisa que achamos que era talvez preciso mais por parte do ICNF era realmente colocar mais pessoal próprio, seu, porque, por exemplo, eu agora falava do jardim, mas quer dizer, a mata são de facto, é muito mais que o jardim. Agora não estou lembrado, 29 hectares ou algo do género, portanto, todo aquele parque arbóreo precisa de uma intervenção muito mais profunda, uma manutenção muito mais regular. E obviamente não é seguramente com um funcionário mais uma equipa de sapadores que vem uma ou duas vezes por ano, 2 ou 3 dias, que essa intervenção pode ser mais aprofundada. E portanto sim, se calhar o que falta mais por parte do ICNF não é tanto agora digamos, passar a posse daquilo para o município. Também acho que seria talvez pouco prudente. Eu acho que os municípios têm que ter uma fazer o trabalho. Tem que ser QB, não vá algum dia alguém lembrar-se de, olha, agora já não quero aqui um parque idílico, mas é aqui fazer isso não é uma plantação de qualquer coisa ou fazer uns prédios. Estou a exagerar, não é? Mas acho que há coisas para as quais, lá está, a mata tem uma dimensão tal que se calhar deve estar um bocadinho acima da gestão municipal no que diz respeito a algumas decisões. Agora, realmente, a utilização do dia-a-dia, o a que horas abre, o que horas fecha, o que atividades é que se possam fazer ou não, isso deve estar realmente num âmbito mais municipal. E o mesmo
naquilo que aí sim temos lutado muito em relação à DGPC e portanto, ao Convento de Cristo e ao Castelo Templário, onde aí realmente continuamos praticamente na mesma, não é? Quer dizer, a abertura é muito pouca. E aí, volto a dizer, o princípio, na minha opinião, deve ser o mesmo. Não é que queiramos agora, ou devamos, o município agora decidir se faz obra na muralha X ou Y, ou se limpa a janela ou se não limpa a janela do capítulo, ou outra coisa qualquer. Agora, a gestão do dia-a-dia, em termos de horários, de atividades e dessa realmente ligação mais natural com o território em que está presente, sim, devia acontecer e não tem havido abertura para.